Salve, salve, Legião X! Galera, estou aqui com vocês, Thiago Feitosa, professor de Geografia e Atualidades, começando com vocês aqui, pessoal, uma nova super série no Projeto X. A gente vai trabalhar aqui nos nossos vídeos os separatismos na atualidade, entender um pouco dessa dinâmica de fragmentações que a gente ainda vê em curso no mundo ou que estão ganhando bastante repercussão nos momentos mais recentes. Queria já de início, pessoal, pedir para você para deixar o seu like aqui no vídeo, para você se inscrever aqui no nosso canal, tá aqui embaixo um botãozinho, vai lá, clica, se inscreve, é rapidinho. Deixa aqui embaixo também o seu comentário, qual movimento separatista você quer saber, que dúvida ficou a respeito de algum vídeo. E se inscreve também aqui na nossa sinetinha de notificações para você receber o aviso sobre nossos vídeos, né? O YouTube, pessoal, ele não está avisando todos os nossos inscritos sobre os vídeos que a gente atualiza. E tem vídeo aqui no nosso canal toda semana, sempre um material novo, então fica ligado. Galera, a gente precisa entender, né? E nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o que rege esses processos separatistas, que o mundo ele vem passando por alguns fenômenos recentes de crises, de desconstruções. A gente precisa compreender que durante o século XX tivemos dois grandes eventos, aliás três, né? A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial também, tendo ali no meio delas a crise de 1929, então a gente pode, né, colocar aí como três grandes eventos em sequência que modificaram bastante a ordem mundial. Esses movimentos eles foram tão contundentes, tão importantes, que no final da Segunda Guerra Mundial começa imediatamente uma nova ordem, chamada de ordem bipolar, que vai dar início à Guerra Fria. Naquele momento, o mundo ele passa a viver numa dualidade entre o grande bloco capitalista ocidental, que prevalece no Oeste, e o grande bloco socialista oriental, que vai prevalecer no Oriente. Essa dualidade ela vai durar ali, oficialmente, de 1945 até 1991, quando você tem o encerramento da União Soviética e o início de uma novíssima ordem mundial, que seria a ordem multipolar, onde o capitalismo vai se tornar, então, globalizado. Nesse processo de capitalismo globalizado, o mundo passa por aquilo que a gente chama de desterritorialização. Como assim? Durante a Guerra Fria, existiu uma territorialização, bem simples de você entender. Um território ocidental capitalista, um território oriental comunista, socialista. Então o mundo ele era dividido em territórios específicos. Com o processo de dissolução do bloco soviético, de queda do Muro de Berlim, de fim da Cortina de Ferro e de abertura do sistema socialista para o Oeste, para o Ocidente, você passa a ter uma expansão global do capitalismo. Como diz o mestre Milton Santos, um espraiamento dos fluxos capitalistas. E ali temos o que chamamos de globalização, um processo onde as barreiras para o capital elas começam a ser gradualmente dissolvidas. Dentro disso, gente, vamos ter ali blocos econômicos surgindo, né, uma série de fluxos internacionais se intensificando. Somamos esse processo à própria revolução técnico-científica e informacional, onde a internet, os meios de comunicação, os cabos de fibra ótica, comunicação por satélite, enfim, as infovias, elas começam a dinamizar os fluxos que são potencializados pela globalização. Fluxos de informações, consumos, capitais, investimentos, até mesmo de pessoas, passam a ser possibilitados por esses meios de comunicação e transporte agora mais rápidos. O mundo passa então a ser regido por uma tríade. Essa tríade era formada pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pelo Japão. Vão ser os grandes coordenadores do processo de globalização, que vai ali de vento em popa até o século XXI. É um processo muito empolgante, digamos assim, para essa tríade, que vai reger o mundo como bem entende. As pessoas vão passar a seguir padrões de comportamento, de consumo, culturais, que são definidos, determinados justamente pelas grandes empresas e veículos de mídia dessa tríade. A gente tem um evento divisor de águas, galera, que fica ali, né, no século XXI, no iníciozinho do século XXI, em 2001, que é o 11 de setembro, onde ali o ataque às Torres Gêmeas começa a gerar um recrudescimento das relações internacionais. O que é esse termo recrudescimento? É um endurecimento, um enrijecimento. As relações passam a ser mais
tensas. Os Estados Unidos passam a agir militarmente de forma muito ostensiva, muito dura, muito agressiva, sobretudo no Oriente Médio, né? Especificamente ali no caso do Iraque, em 2003, do Afeganistão ali a partir de 2001. Então, esse endurecimento começa também a colocar essa globalização numa retórica menos, digamos, empolgante, né? Menos integrada. Havia, durante os anos 90, gente, uma espécie de utopia, de que o mundo agora seria uma coisa só, seria uma espécie de aldeia global, de que todos cooperaríamos, né, dentro de uma mesma retórica de entendimento, de relações e de vínculos. Isso começa a ser quebrado a partir do 11 de setembro. Essas relações passam a ser mais endurecidas. As nações passam a não se entender mais tão bem quanto pareciam que iriam se entender durante os anos 90. E ali em 2008 a gente tem um evento muito importante que vai ser a crise dos Estados Unidos em 2008, né? Realmente a pior crise do capitalismo desde 1929, desde os choques do petróleo dos anos 70, né? Onde claramente o grande núcleo da economia global entra em colapso. Essa crise em seguida chega na Europa, onde a partir de 2009 vamos ter a crise europeia, né? E em 2011, o Japão, que vai ter o pior terremoto da sua história, vai também entrar numa crise muito profunda. Então o que eu estou mostrando para você? A tríade, Estados Unidos, União Europeia e Japão, ela entra em declínio. Somado a isso, você começa a ter a ascensão da periferia internacional. Os chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, começam gradualmente a apresentar força diante daquela tríade tradicional. O grupo dos 7, né, o G7, o grupo das maiores potências do mundo, começa a perder um pouco de protagonismo em relação ao G20, que é o grupo das 20 maiores potências do mundo. Tiago, a que ponto você está querendo chegar? Eu não estou entendendo muito bem. Galera, eu quero dizer para você que a multipolaridade começa a ficar em evidência. Você começa gradualmente a perceber que o mundo que antes era globalizado e regido por apenas 3 grandes centros de poder, ele agora começa a ter uma manifestação de um maior número de centros de poder, revelados especialmente pela grande presença da China nas decisões internacionais. E isso gera um incômodo, gera ali uma espécie de transição, né, não tão confortável para aquelas lideranças tradicionais que vinham ali como protagonistas desde a Segunda Guerra Mundial. E o que isso tem a ver com os separatismos? A gente começa a perceber, galera, nos últimos anos, a construção de uma nova lógica internacional que é a chamada desglobalização. Nunca as relações internacionais no século XXI estiveram tão estridentes. A gente percebe a ascensão de Trump nos Estados Unidos, com a proposição de criar muros com os seus vizinhos, de dificultar a imigração, um discurso ultranacionalista, bastante xenofóbico. Vamos ter na Europa a evidência da xenofobia sendo ressaltado na França, por exemplo, na Hungria, na própria Polônia mais recentemente, no Brexit do Reino Unido saindo da União Europeia. Então a gente começa a detectar, galera, uma, digamos, introspecção das relações internacionais, né? É aquela velha frase das nossas avós, né? Quando a farinha é pouca, o meu pirão vem primeiro. No momento de prosperidade que a globalização trazia, a gente percebia o quê? Vamos nos integrar, vamos, né, nos conectar, vamos abrir barreiras, vamos diminuir a tensão entre as fronteiras, vamos fazer do mundo a nossa aldeia global. Quando os grandes centros da economia global começam a declinar, a definhar, qual é o comportamento imediato? Um fechamento, um isolamento, uma retomada dos sentimentos nacionalistas mais tradicionais, mais conservadores. E nisso a gente vai detectar esses separatismos se ressaltando, muitos movimentos separatistas que estavam apagados, que estavam meio enfraquecidos, voltam a ganhar relevância, voltam a ganhar força, e nisso a gente aqui no Projeto X acredita que é altamente válido debater sobre esses assuntos com vocês, que vai ser de muita valia, tanto nos concursos que você faz, como inclusive para suas informações em nível pessoal. Galera, então eu espero vocês aqui na nossa série sobre os separatismos na atualidade. Quero todo mundo aqui comentando, toda semana com a gente. A gente vai fazer um raio-x, um panorama bem detalhado desses movimentos. E como eu falei, se você tem algum movimento específico que você quer saber mais, deixa um comentáriozinho aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha ele também, né, pessoal? E vem aqui participar cada vez mais do Projeto X, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.